Olá a todos, meu nome é Francisco Alves Cândido, sou formado em História pela Universidade de Pernambuco e eu estudo mitologias, faço uma pesquisa sobre elas, não sobre apenas uma mitologia, mas sobre todas. E resolvi fazer essa série de vídeos e podcast para comentar com vocês a respeito da mitologia, mas sob o aspecto da filosofia, da história, da literatura e de quantas ciências for necessário. As ciências são todas elas filhas da filosofia. A filosofia, a história, tantas outras. A ciência busca a verdade. Esse é o nosso conceito. Não somos donos da verdade, mas nós buscamos por ela. Então, por isso que eu resolvi fazer isso, tá? Peço para que vocês, caso tenham alguma dúvida, perguntem. Caso discordem, perguntem. Falem, argumentem. Vamos tentar fazer um diálogo. Eu queria muito que fosse em uma sala de aula, eu queria muito que fosse um grupo de leitura. Eu vou abordar nessa série, vou ter como base um livro, que é a História da Mitologia para quem tem pressa. É só para ser mais dinâmico mesmo, mais didático. Então, não se preocupem, tá? Também vou deixar em podcast, que vai estar disponível no Spotify e várias outras mídias. Então, as imagens não vão importar tanto. E se você estiver só escutando, usa a tua imaginação, que ela também é mítica, tá? Lembrando que esses mitos que eu vou falar não tem nada a ver com a atualidade política, certo? Tem sim alguns aspectos, mas não... Enfim. Para começar, eu quero citar Heródoto, que é... Não Heródoto, desculpa, Homero, que ele, ao começar as epopeias dele, Ilíada e Odisseia, ele evocava as musas. Só que aqui eu não vou evocar uma musa, eu vou simplesmente deixar uma frase para que vocês reflitam já a partir de agora sobre, que é uma frase de Melanie Klein, onde ela fala que quem come do fruto do conhecimento sempre é expulso de algum paraíso. Pois é, até você ter o conhecimento de algo, você é inocente. A partir do momento que você tem conhecimento, você não pode mais ficar confortável, sabendo que há algo errado. Então, essa é uma interpretação, mas pensem nela. Qual a tua interpretação do que essa filósofa diz? Por favor. Mas pensem sempre nisso, tá? Sempre que a gente come do fruto do conhecimento, a gente é expulso do paraíso, porque a gente não está mais confortável. A partir do momento que a gente tem conhecimento, a gente tem uma responsabilidade em passar esse conhecimento adiante, em usar esse conhecimento. E é isso que eu vou tentar fazer nessa série, tá bom? Então, para começar também... desculpem. Também sou inspirado nesse autor, que é Joseph Campbell, que as obras dele, principalmente O Poder do Mito, A Jornada do Herói, são fantásticas, são obras fantásticas. Eu acho que ele é o maior nome em mitologia que se tem hoje, mesmo depois de morto. Ele não tem nem formação acadêmica superior, tipo mestrado, doutorado. Ele era totalmente fora da curva. Um professor meu disse que não é bom dizer que alguém é fora do seu tempo. Ele estava no tempo dele, mas... Infelizmente, professor, eu tenho que discordar do senhor. Mas sim, acho que eu concordo quando... Joseph Campbell, ele foi responsável pela... Ele foi um dos consultados, um dos consultores para Star Wars. Porque ele fez meio que uma fórmula, sabe? Para uma boa história, para um bom mito. Com isso criou esse Star Wars, Senhor dos Anéis. E a frase de Campbell, que eu separei, já que eu vou citar muito esse cara, essa aqui, ó. A caverna que você teme entrar esconde o tesouro que você procura. Pois é. Campbell, na minha concepção, quer dizer com isso que o que você mais quer, o ouro que você procura, ele tá onde você não quer buscar. Ele tá escondido onde, sabe? Tem algum lugar onde não tem jeito de você entrar lá. É justamente lá que tá o que você busca. Então, vamos ver como a mitologia pode nos ajudar nisso. Vamos ver como refletir sobre pode nos ajudar a encontrar o nosso tesouro. Cada um de nós temos um. E eu tô aqui para ajudar. Também tô buscando o meu.
Como eu falei a vocês, eu vou usar um livro que é A História da Mitologia para Quem Tem Pressa, do autor Mark Daniels, da editora Valentina. É um livro muito bom e... Certo, eu ia dizer um mais. Por que eu ia dizer um mais? É que ele é bom para quem tem pressa, para quem quer conhecer mesmo. Ele não é tão bom assim. E desde antes eu quero avisar que isso aqui não é curiosidades mitológicas, não é curiosidades da mitologia. Não vou citar aqui para vocês as curiosidades, coisas que você precisa saber para poder viver. Não. O que eu trago para vocês são sugestões reflexivas, para que vocês pensem, para que eu pense, para que todos aprendamos de alguma forma. E um conselho que eu dou, um método de estudo, é que sempre que você for ler algo, faça a pergunta: o que é que esse livro traz para mim? Qual a ideia principal do livro? E para ajudar a fazer as perguntas, é bom ler as folhas de rosto, a contracapa, todas as informações que você tem, biografia do autor se tiver. E na contracapa desse livro tem dizendo assim, ó: profundamente pesquisado, conciso e didático, a história da mitologia para quem tem pressa é uma jornada iluminadora pelo mundo fascinante dos mitos. Já aqui eu destaco essa palavra jornada, iluminadora. O autor, Joseph Campbell, ele tem uma obra que se chama justamente isso, A Jornada do Herói, onde ele faz um padrão, onde o herói ele sempre inicia de alguma forma, onde ele não quer encarar aquela aventura, aí vem um mestre que guia ele ganha acessórios, depois ele enfrenta perigos e por aí vai. Quantas histórias que a gente conhece não é assim? Né? Então, é muito bom um livro nesse sentido, para a gente conhecer as mitologias, para a gente começar. É muito bom. E outra parte que eu discordo dele vem agora, tá? Que é gregos, astecas, chineses, nórdicos, egípcios, romanos e muito mais. Tudo que você sempre quis saber sobre mitologia, explicado e introduzido de forma bem clara, resumida e ilustrada. Sim, tem ilustrações fantásticas, mas, tipo, para quem quer conhecer tudo, eita, um livro resumido, trazer tudo é complicado. Então, nessa parte eu tenho que discordar do autor. Desculpa, Mark Daniels, mas é muito bom o teu livro, mas tudo que eu quis saber, desculpa, mas tem várias mitologias, tá? As mitologias mais conhecidas vão vir lá no final. Primeiro vão vir umas que poucas pessoas conhecem, principalmente aqui no Ocidente. Uma coisa que aqui no Ocidente a gente tem é que mitologia faz referência também a religião, religiosidade, espiritualidade. Em alguns pontos elas se confundem, sim. Elas estão em caminhos paralelos, mas elas não são a mesma coisa, tá? Ou uma outra frase de Campbell é que se a gente não faz parte daquela religião, aquela religião, ela pra gente é um mito. Então, para quem não é cristão, o cristianismo é um mito. Vivemos uma mitologia. Para quem não é do Islã, Maomé é um mito. Para quem está fora disso, nas religiões matrizes africanas, são todos mitos. De deuses gregos, deuses nórdicos que voltaram a cultuar, são mitos. Então, a religião e a mitologia elas podem se confundir sim, mas elas não são a mesma coisa, tá? A mitologia e a religião, elas têm símbolos, têm significados, mas a mitologia ela serve para todos, diferente da religião. Talvez a minha religião não sirva para a sua, né? Mas, enfim, vamos tentar refletir sobre. Não vamos julgar ninguém. Vamos começar perguntando: o que é o mito? Toda pessoa que estuda mitologia, ela vai te dar uma resposta sobre. Eu digo isso porque não existe uma resposta em si sobre o que é o mito. O mito pode ser uma resposta, o mito pode ser mentira. Se você não acredita no mito é porque ele é mentira, mas então o que seria a verdade? O que é o mito? Eu não vou responder agora, mas no decorrer do vídeo, quem sabe, no decorrer da minha fala, eu tente chegar a essa conclusão do que é mito. Porque sinceramente eu não cheguei a uma decisão sobre o que é o mito em si. Porque é muito difícil você conceituar o mito, sabe? Colocar um mito em 4 paredes, assim, numa caixa fechada. Ó, isso aqui é mito, então o que está fora disso aqui não é mito. Para mim é um pouquinho difícil responder isso. Então eu espero que vocês entendam. E espero também que vocês tenham suas próprias conclusões sobre o que é o mito.
o que é o mito, tá? Não é quem é o mito. Por favor, esqueçam política brasileira atual. Então, eu separei a introdução para início, tá? Quem quiser ouvir o audiobook, mas eu aconselho muito a leitura, tá? Eu tirei um print do e-book e eu vou falar hoje só da introdução. Eu marquei para quem está assistindo. Só vou falar basicamente sobre essas coisas aí, mas além disso eu vou trabalhar mais. Vejam que a introdução é pequena, uma folha só no livro mesmo. E quem quiser escutar está disponível no Spotify e outras plataformas também. Mas eu vou falar pouco, espero, porque senão vai demorar muito. Como dizem os outros, encher linguiça não é legal não. Eu só falo a quem quer escutar. Então, tenham paciência no começo, tá? Minha primeira vez. Então, vou comentar a introdução que é pra gente começar sabendo como interagir com os mitos. Porque a proposta disso é não apenas conhecer os mitos, mas é colocá-los na nossa vida. Porque outra frase de Joseph Campbell, vou citar muito dele nessa série, é que a vida não tem sentido, cada um de nós tem um sentido e o trazemos à vida. É um desperdício fazer a pergunta quando você é a resposta. Então, os mitos, eles nos servem como guias, como relatos de coisas que já aconteceram com outras e que estão acontecendo conosco. E que se outras pessoas conseguiram resolver, então nós também podemos. A mitologia é um misto de tudo isso, de todas tantas histórias. O rei Arthur, por exemplo, será que o rei Arthur existiu ou é mítico? Existia um rei Arthur e depois criaram um outro rei Arthur por cima da pessoa real do Arthur. Mas o que importa é que enquanto você lembrar das virtudes de Arthur, do rei Arthur, do quanto Merlin foi importante, do quanto os cavaleiros da Távola Redonda representavam esse símbolo de cavalheirismo, de onde você é nobre por ser cavaleiro, os valores de um cavaleiro medieval, né? Então, enquanto você lembrar de Arthur, o mito é vivo. O mito está presente na nossa vida. Sempre que a gente lembra dele, o mito é vivo. Então, para começar, na introdução tem aqui um trecho, já no começo, tá? Já separei o primeiro parágrafo, que é: ao longo de toda a existência humana, refletimos sobre as questões fundamentais da vida, da morte, da natureza e dos nossos relacionamentos. Surpreendentemente, em todo o globo terrestre, e durante um espaço de tempo extremamente longo, nossas respostas para essas indagações têm sido idênticas: a criação de mitos. Mito não é uma resposta, mas é a busca dela. Você tem dúvidas sobre algo que acontece na natureza? Se você não tiver conhecimento científico, vem um mito. Quando eu tinha por volta dos 10 anos, eu li, acho que era Érico Veríssimo, autor de um conto, onde ele explicava o que é o conto, mas ele também explicava o que é um mito, basicamente também. Que em uma aldeia indígena, os índios estavam assustados, porque queriam saber por que a lua aparecia e desaparecia do céu. O que acontecia? Daí, um deles, mais velho, um sábio, né, um mais experiente, falou que tinha um tigre, enorme tigre, que andava pelos céus e comia a lua. Só que a lua é grande e o tigre não suportava ter a lua dentro dela, então ele colocava a lua para fora. Só que era aos poucos. Da mesma forma que ele engolia a lua, ele colocava ela para fora, sempre aos poucos. Assim teria-se as fases da lua. Assim ele acalmava a dúvida de quem tinha. O mito ele serve para trazer uma luz. O mito é só uma historinha. Diferente das fábulas e dos contos de fadas, a fábula, por exemplo, é o que é, tá? A fábula ela é uma ilustração. A fábula você interpreta de uma forma mais infantil, mais simples, sabe? O conto de fada ele é cheio de simbolismo, mas não tentem buscar coisas que não existem. Por exemplo, porque a Branca de Neve, por exemplo, a cor da Branca de Neve tem um sentido, o laço dela tem a cor do laço da Branca de Neve. A Disney confundiu muito dos contos de fada.
que se tinha origem nos irmãos Grimm e em outros também. Mas, fora isso, tem um subjetivo, tem a busca por algo, tem a busca de um porquê. E sempre que a gente busca um porquê, antes de um conhecimento científico, de conhecimento apurado, tem um conhecimento empírico. Conhecimento empírico é aquele conhecimento que você adquire por você só, sua vivência. E com a observação da natureza, a gente tenta buscar explicações por que o Sol nasce de um lado e se põe do outro. É assim que a gente conclui que é o Sol que se move ao redor da Terra e não a Terra ao redor do Sol. Pois é. Por isso que muitos mitos de criação, por exemplo, eles dizem que o ser humano foi criado. Não conheço nenhuma mitologia onde o ser humano tenha sido parte criadora, sabe? Ele sempre é criado, ele nunca é gerado por ele mesmo. O ser humano sempre precisa de alguém que crie ele. Mas a busca das respostas é feita por seres humanos. É engraçado notar que o homem pré-histórico, o Homo sapiens, não é tão diferente do Homo sapiens atual. Não no conceito biológico. Nós temos anticorpos para várias doenças, mas a gente nasce, cresce, desenvolve, morre. É a natureza. Somos parte da natureza, somos parte do universo. E esse é um equilíbrio da natureza. Lembrem-se, não existe vácuo na natureza. O mito serve para encaixar ali, naquele lugar que está vazio, naquele lugar onde não se tem uma resposta. Mas é uma vivência, que alguém já passou por isso. Alguém já teve a dúvida que você tem. Então, o mito, eles são lições de vida. Nada mais que isso. Através dos mitos, a gente conhece a nossa própria vida. O mito, ele não é para ser interpretado, o mito, ele é para ser vivido. É impossível interpretar um mito. Você pode até colocar conceitos, símbolos, significados, interpretar disso, dessa, daquela outra forma, mas no final é interessante você pensar que cada um tem uma interpretação do mito. Por exemplo, a gente tem o mito da Medusa, em que ela é um monstro, é uma das 3 Górgonas. Ela petrifica as pessoas que olham para ela, mas na verdade não é ela que petrifica, são serpentes no cabelo dela. A psicologia, ela vai interpretar isso como os cabelos de serpente da Medusa são os pensamentos negativos que você tem. Quando você tem pensamentos negativos, você tem medo, você fica parado, você fica inerte. Então, a serpente na cabeça são os teus pensamentos negativos. Essa é uma interpretação da Medusa, os cabelos da Medusa que petrificam uma pessoa. Mas o mito não é só a Medusa. No mito tem os cabelos da Medusa. No mito, primeiro, ela é transformada nesse monstro. Ela que é, na verdade, é a pessoa que saiu por... Assim, ela não é vilã tanto assim. Ela é castigada por Atena, por uma coisa que ela nem fez, né? Ela foi... Enfim, depois a gente fala sobre contos gregos, tá? Sobre mitos gregos. Mas o que eu quero falar para vocês é que, além da Medusa, tem o herói, tem as ferramentas que o herói usa, tem as pessoas que ajudam o herói, tem as divindades. Todas elas estão presentes no mito. E se o mito é para ser vivido, é para ele ser vivido por completo. Então não tem como eu interpretar apenas um aspecto do mito. Você tem a Medusa em você? Você é a Medusa? Não, você é o mito por completo. Todo mito é você. Você é tanto a Medusa, com os olhares, com aqueles cabelos de serpente que petrificam os teus pensamentos negativos, quanto também você é o herói que mata a Medusa para dar origem a Pégaso, que é um cavalo alado, que é para você se libertar, para você poder sair da estagnação que você está. Então, não procura resposta onde não há pergunta. Quando a pergunta é errada, a resposta é errada. Não tenta procurar uma resposta para uma pergunta que nem existe. A resposta já é você. A mitologia é isso. A mitologia é um caminho já trilhado por alguém. São placas que indicam por onde ir. Então, o mito ele não é para ser interpretado. O mito é para ser vivido. Como é que eu posso vivenciar o mito da Medusa? Mata a Medusa. Mas para primeiro matar a Medusa, você tem que enfrentar a Medusa. Para enfrentar a Medusa, você precisa ter o capacete da invisibilidade de Hades. Você tem que ter o escudo de Atena.
Mas eu sou cristão, não posso acreditar nesses deuses? É aí que vem a reflexão. O que é que me impede de parar com esses meus pensamentos negativos? O que é que eu preciso? Quais são as ferramentas que eu preciso? Quem é que pode me ajudar nisso? Sabe? A mitologia é isso. A mitologia é vivenciada hoje nisso. Então busquem vivenciar a mitologia. Depois ele vai dizer que a mitologia ela necessita de rituais, de simbolismos, de símbolos, significados. E esses rituais é o que unifica, é o que dá identidade a uma cultura, a uma sociedade. Falei para vocês dessas sociedades primitivas. Desde que o ser humano se torna uma comunidade, um coletivo, ele precisa de algo que faça com que ele se identifique com o outro. Eu nem te conheço, mas se você fala meu idioma, nós já temos algo em comum. Nós já temos uma identidade em a gente, sabe? Se a gente cria um símbolo próprio pra gente, um símbolo que só quem está assistindo, só quem está ouvindo conheça, os outros não vão conhecer. Então a gente já tem a nossa própria mitologia, temos os nossos próprios rituais. A mitologia precisa disso. O ser humano ele precisa de uma identidade, e a mitologia é um dos caminhos para essa unidade, a compreensão. Eu falei no início que mitologia e religião não são a mesma coisa, mas a religião ela é parecida com a mitologia. Mitologia são mitos, certo? Historinhas, contos. É mentira? Não sei. Não estava lá. Mas eu vou usar muito como exemplo, para comparativo, a religião cristã, que é a qual eu faço parte. Sou cristão, sou católico. Mas vamos imaginar o seguinte: o Cristo ele contava parábolas para as pessoas entenderem o que ele queria dizer. O Buda, Siddhartha Gautama, também contava historinhas para as pessoas. Trazendo mais aqui para a atualidade, uma pessoa mais recente, que é Mahatma Gandhi, ele também, para ensinar o que ele precisava, ele contava histórias. Então, na filosofia budista, na filosofia Zen, no Tai Chi, sempre tem um sábio e um discípulo nas historinhas, e é sempre para ensinar alguma coisa. Então é sempre um mito que mostra um caminho, uma jornada. E talvez você esteja vivendo uma jornada interna agora. Talvez você tenha uma dor interna que não é aparente para os outros. É muito fácil quando a gente tem uma dor física e ela está à mostra. Quando você tem um machucado que os outros veem. Mas quando a dor é interna, é bem mais complicado. Porque como é que você vai explicar uma coisa que só você sente? Não tem como outro. Outro pode até dizer assim, não, eu sei pelo que você está passando. Não, ele não sabe. Só sabe quem está sentindo. O sentimento é individual. Mas Campbell também dizia o seguinte, que a mitologia coletiva é todas essas mitologias. São sonhos coletivos. São coisas que todo mundo sonha, são as mitologias. Só que o sonho seu é o seu mito individual. Então, quanta coisa você não sonha? Então, você é o seu sonho. Seu sonho faz parte de você, você faz parte do seu sonho. E a mitologia está aí para isso, tá? Na introdução tem muita coisa. Eu ficaria horas e horas falando sobre cada parte dessas que eu destaquei só na introdução. Mas a mitologia em si, ela é para dar um sentido, é para dar um significado, é para nossa busca pessoal. A mitologia ela é repleta de símbolos para que a gente se identifique neles, para que a gente nos veja no mito. Esse é o propósito. A reflexão que você tem que fazer é: onde é que eu me encaixo aqui? Quem sou eu na história? Como eu disse a vocês antes, você é toda a história. Então você encaixa em todas as partes. Você é tanto o herói quanto o vilão. Por quê? Dentro de você tem todos os aspectos. Você é bom e você é mal. A vida não é como um livro ou uma novela da qualquer rede, canal, que tem aquela pessoa que é má no início e é má até o final. Então você sabe, desde o início até o final, que aquela pessoa vai ser má. E também tem a pessoa que é boazinha, que é a heroínazinha, que ela não faz nada de mal com ninguém, que ela não fez mal nada no primeiro episódio, nem vai fazer no último. Mas a vida não é monótona desse jeito. Nós não somos monótonos, nós somos várias camadas. O ser humano é feito assim. O ser humano não é só físico, não somos apenas carne.
Tá, mas você é ateu, você não acredita em Deus, você não acredita em alma, você não acredita em espírito, você não acredita em nada concreto, nada que não seja concreto, você só acredita naquilo que você pode tocar e ver. Tá, ok. Mas e tua consciência? Me diz, onde é que eu pego tua consciência? Tua consciência é subjetiva. A mitologia é subjetiva. O teu eu é subjetivo. Então, se você for tão preso à sua carne, ao material, é como se fosse uma balança. O universo é em equilíbrio, a natureza é em equilíbrio. O ser humano também tem que ter equilíbrio. E se você está muito no lado carnal, você vai descer. A mesma coisa acontece se você também ficar fanático com qualquer coisa. Fanático mesmo. Seja com religião, com time, com banda, com música, com o que for. Se você também ficar no lado subjetivo e esquecer o carnal, se você não dá algum prazer ao seu corpo, se a sua carne tem mais desejo do que comodidade, se você não tem uma vida confortável minimamente, você também vai sofrer. Então o sentido é o equilíbrio. O mito é só um trecho que alguém já percorreu, é um caminho que alguém percorreu. Tem várias coisas nessa introdução. Mas como eu falei para vocês, imaginem que os homens das cavernas já tinham mitologia. Eles pegavam 2 pedras, 3 na verdade, colocavam uma em cima das 2 ali, faziam dali um altar e sabia que tinha alguém superior a ele. Imagine que, como assim é coincidência que tantas sociedades fizeram pirâmides? Ah não, mas foram os alienígenas. Lembra que eu falei no início que é quando a gente não consegue explicar algo pela ciência hoje, então a gente coloca um mito. Eram os deuses astronautas. É fantástico o livro. Para quem gosta de ficção é maravilhoso. Nossa, eu me diverti muito assistindo a série também, só que é só ficção, sabe? Por quê? Não é porque eu não sei de uma coisa que eu vou dar a minha resposta e a minha resposta vai ser mas é porque eu tenho um argumento. Mas Silvio Santos, por exemplo. Silvio Santos diz o seguinte, que não importa o que você queira responder. Não importa. Você vai conseguir argumentos para sustentar a sua resposta. Você vai conseguir. Não importa o que seja necessário, você vai conseguir responder. Mas como é que a gente vai explicar uma coisa que a gente não conhece? Inventando? Eram os deuses astronautas? Não sei, não estava lá. Existe uma mitologia? Existe. Então cabe a mim buscar nela sentido, para vivenciá-la. Não para, porque isso é uma curiosidade bacana. Poxa, os deuses eles viajavam pelo universo. Bacana. A Terra foi criada, a Terra é plana. Peraí, mas a Terra não é mais plana, a gente sabe que a Terra não é plana. Eita, você acredita que a Terra é plana? Desculpa, a Terra não é plana, tá? As pessoas já sabiam disso há bastante tempo. Antes de Cristo já se tinha noção que a Terra não era plana. Mas o homem primitivo ele pintava nas cavernas sonhos, o cotidiano dele. E ele tinha algo nele que também temos. Algo subjetivo. Por que essa pessoa sentiu vontade de riscar a caverna? Por que ela sentiu vontade de fazer desenhos na caverna onde ela morava? Por que ela precisava fazer uma característica no objeto que ela usava? Por que ela precisava colocar a identidade dela ali? Acho que a analogia mais próxima que eu consigo fazer com os dias de hoje nas pinturas rupestres são os grafites nas ruas. Também as pichações, desculpem os conservadores de plantão, mas as pichações também são representações da identidade cultural de um povo, de uma sociedade que está marginalizada. Então, a forma com que ela tem de se expressar é pichando, além do grafite. Também, ultimamente eu vejo que muita gente está pintando a casa com desenhos, sabe, com formas abstratas, às vezes com palavras decoradas, e que é muito interessante. Mas por quê? Para colocar a identidade da pessoa onde ela vive. Ela tem que viver a identidade dela. A mitologia também é isso. Então, da mesma forma que o ser humano primitivo, o ser humano pré-histórico, ele colocava desenhos nas cavernas. Será que era real aquilo? Será mesmo? Por que foi necessário a escrita? Como é que a gente transforma um pensamento, uma ideia, em algo concreto? É isso que a mitologia faz. É esse o caminho da mitologia. A palavra religião, ela tem um significado que é religação. Ou seja, uma pessoa que é religiosa, ela está tentando se conectar de novo com o que está lá em cima. Falei para vocês sobre pirâmides, por exemplo.
Por que todo mundo olhava para cima? Por que as pirâmides têm um formato parecido? É bem simples. Tenta colocar um metro cúbico de areia. Tenta ver se ele fica no formato quadrado. Ele não fica, ele fica no formato de pirâmide, de um cone. O Monte Everest, por que não pode existir uma montanha mais alta que o Everest? Simplesmente por causa disso. Porque essa é a forma na qual a natureza encontra equilíbrio. É onde a base é maior para que o topo seja menor, para que a base sustente o topo. São leis universais da física. Eu disse a vocês, aqui vai ser trabalhar toda a matéria, toda a ciência. Porque a mitologia, ela está presente em todas as ciências. Se a gente observar, a gente pega qualquer mitologia, qualquer mito, mas a física diz que é o contrário. Ok, mas vamos a fundo nisso. O átomo tem esse nome porque é indivisível. Depois descobriram que ele podia ser dividido. Depois as subdivisões do átomo também eram divisíveis. E hoje a gente não acredita mais nem nisso. A gente acredita em vibrações, teoria das cordas. Big Bang. Não é mais Big Bang, porque Big Bang é como se fosse uma explosão, mas a explosão acabou. Só que a teoria hoje diz que ele não, está em expansão ainda. Então é a grande expansão. Tem um início. Mas então por que mito? Por que a gente usa tanto mito? Hoje em dia, como é que a gente vivencia esse mito? Queria falar para vocês, para terminar, que o mito, exemplificando e vivenciando, é um caminho que alguém já trilhou. É uma reflexão que alguém já fez. Eu sou cristão. Eu acredito em um Deus. Geralmente, cresci, vi outras pessoas também cresceram comigo, que era o seguinte: se você não se comportar, Deus vai te castigar. Se você não for um bom menino, Deus te castiga. Se você for mal, Deus te castiga. Se você for ruim, Deus te castiga. Era um Deus que é só de castigo. A criança pode até não conhecer Deus, mas ela conhece castigos. Ela sabe o que é ser castigada. E ela não conhece Deus. Talvez nem a pessoa que diga a ela essas coisas conheça Deus. Ela sabe o que é castigo, então ela tem medo. E assim ela tem medo de Deus. Ela nem mesmo sabe se ele existe ou não, mas ela sabe que ele castiga. Da mesma forma era, por exemplo, na Grécia Antiga, onde Zeus castigava os seres humanos. A Guerra de Troia, Zeus simplesmente, onde deuses sim metiam no meio da guerra, mas a Guerra de Troia não é fictícia. É ou não. Recentemente foi descoberta uma cidade que provavelmente foi Troia. Ilion, por isso que o nome é Ilíada. Mas tá lá os restos da cidade, onde provavelmente era Ilion. Os mitos são uma forma resumida de passar conhecimento adiante. Antes, essa era a forma com que os sábios ensinavam a seus discípulos, através de um mito, através de uma parábola, para que só aquelas pessoas daquele grupo conhecessem os ensinamentos da pessoa principal. Então, dizer que Zeus vai castigar você não é tão distante de dizer que Deus vai castigar você. A diferença é que Zeus tinha uma estátua. Talvez a criança olhasse, essa estátua aí que vai meter raio em mim, não vai não. Essa estátua aí nem se mexe. E o Deus judaico-cristão, também a criança não vê. Ela vai olhar, se você for católico, ela vai olhar para um Cristo que está numa cruz, uma estátua, ela também vai dizer, ó, esse Deus aí não vai me castigar não, ele está na cruz ali, como é que ele vai fazer mal? Se você for protestante, qualquer religião, enfim. Como é que Deus vai me fazer mal se eu nunca vi Deus, se eu nunca senti Deus? Não sei nem quem é Ele. Essa última imagem é para mostrar a vocês que o mito, ela é mais do que religião. A religião, ela te ajuda, sim, muito. Mas a mitologia também. Todas elas fazem parte de um mesmo. Joseph Campbell, ele tem a ideia de um monomito, onde toda a mitologia é parte de um todo. Como se fosse quebra-cabeças. Sabe? Onde cada mito se encaixa. Uma mitologia vai se encaixando com a outra. Para ser apenas um. Por isso que eu trouxe essa imagem com símbolos de várias religiões. Ali eu tenho uma cruz. Para mim a cruz é um sinal de redenção. Para outros, com quem eu já conversei nesse meu tempo de pesquisa, a cruz não é um sinal de redenção de pecados, a cruz é condenação. Tem ali a estrela de 6 pontas. Estava lendo recentemente a filosofia tal,
onde a estrela de 6 pontas já representa outra coisa, que é o material e o espiritual. Não, é o 0, o 1 e o 2, que é o princípio. É o masculino e o feminino. Para outros vai ser satanista. Para quem é judeu, a estrela é a cruz de Davi, é a estrela de Davi. Mas continua sendo uma estrela de 6 pontas. Percebe? Tem ali o yin yang, o bom e o ruim. Para quem é cristão, pode dizer que não, isso aí tudo é do Satanás, tirando a cruz. Mas a cruz também ela é vista como algo ruim. Percebe? Nossa sociedade, ela às vezes não entende. Por não entender, ela cria respostas. E aí que está a mitologia. Existem muitos mitos no século XX, existem muitos mitos no século XXI. As tais fake news, quantas mentiras não são criadas. Mas a palavra mito não é igual à palavra mentira. Um mito, ele não é uma mentira, ele é uma criação. A fake news foi criada. Também foi, mas é completamente mentira. Só que houve um motivo para ser criado aquilo. Então, qual a mitologia por trás daquela notícia falsa? Qual o porquê daquilo ser feito? Então, para encerrar, a introdução diz assim que a história da mitologia, para quem tem pressa, investiga uma grandiosa, rica e deslumbrante coleção de narrativas criadas para ajudar a explicar o mundo, organizando de maneira vagamente cronológica algumas das histórias mais famosas e intrigantes por trás das maiores civilizações do planeta. E, quando terminadas, você mesmo terá se transformado em uma lenda. Novamente eu vou ter que discordar do autor. Desculpa, Mark Daniels, eu discordo muito do senhor. Lamento. Mas é que, como é que eu vou me tornar uma lenda? Eu já sou. Eu sou o autor da minha história. Eu quem escrevo. Na minha vida, eu sou o personagem principal, entende? Eu sou o meu mito. Eu quem crio a minha história, eu quem escrevo. Se vocês deixarem que outras pessoas escrevam a história de vocês, essa pessoa não vai escrever com a mesma percepção que você tem. Porque a pessoa tem a percepção dela, você tem a sua. Então, você tá magoado com alguém, você vai dizer tudo de ruim sobre aquela pessoa. Aquela pessoa tá magoada contigo, ela vai escrever tudo de ruim sobre você. Os dois estão de boas, então talvez nem escrevam histórias. Só segue em frente. Mas alguma história está sendo feita, alguma história está sendo vivida. Essa é a história, essa é a mitologia. Esses são os mitos. Somos nós. Sempre que lembramos de um mito, o mito é vivo. Então, vou encerrar. Eu agradeço a quem assistiu até o final, também para quem escutou até o final. E peço que vocês pensem, reflitam. O que é, o que não é, o que foi, o que deixou de ser. Como é que eu posso vivenciar realmente a mitologia? Qual caverna está o teu tesouro? Então esse é o primeiro episódio. Pretendo trazer outros. Também vou deixar o link para quem quiser ouvir o audiolivro, tá? Que eu mesmo que narro. Então eu vou narrando, gravo e depois eu faço os comentários. Que também, para quem não está assistindo, eu vou deixar também o áudio dessa conversa. Eu não espero não estar conversando sozinho, espero estar conversando com alguém que me escute. E alguém que realmente me escute. Alguém que discorde de mim vai ser maravilhoso. Tá? Apresentem também suas reflexões. Me diz se alguma coisa despertou em ti. Se você tem algo a contribuir para o mundo, contribua. Eu estou tentando fazer a minha parte. Vamos tentar fazer a nossa também. Então, até uma próxima.